você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Álvaro Silva. Gente, e a minha única e exclusiva missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, rapaziada, rapaziadinha, galera, meninas, meninos, vovô, vovó, titio, titia, todo mundo aí, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo que tá ligado no canal, senta o dedo no like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve, é grátis, 0800, não paga nada, dá essa moral para amigo. E olha só, compartilhe o conteúdo para mais amigos vascaínos, né? Pra gente falar do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, um beijo no coração de todos vocês, bora lá então, sem muita delonga, para mais um vídeo. Vamos dar início então a esse vídeo de hoje. Galera, o atacante Serginho, né, que joga atualmente, que está na Turquia, o contrato dele já acabou, está acabando, pertence ao clube Giresunspor da Turquia. Ele que tem um pré-contrato assinado com o Vasco da Gama, há uns 20 dias mais ou menos, o Vasco da Gama enviou através de seus representantes ali os pré-contratos ali para o atleta assinar. Na ocasião, o pré-contrato foi assinado, a gente até noticiou isso aqui no canal, mas fato é que ontem, né, a mídia turca e também alguns veículos aqui do futebol brasileiro, inclusive do Rio de Janeiro, perdão, gente, estavam alegando aí, afirmando que o mesmo jogador, o Serginho, estaria sendo muito especulado, né, no Botafogo, né? E inclusive um veículo de informações da própria Turquia estaria ali cravando que Serginho estaria ali acertado com uma equipe do Rio de Janeiro, mas não o Vasco da Gama e sim o Botafogo. Gente, fato é, vamos ser bem sinceros aqui. Aí hoje, o Flávio Dias, lá no seu canal Atenção Salgadinhos, né, Atenção Vascaínos, né, cravou, falou que o atleta é do Vasco, tá fechado com o Vasco e vai vir. Mas, gente, fato é o seguinte, vamos ser bem sinceros para vocês, até então, até se falar desse Serginho, muita gente nem sabia quem esse camarada era, muita gente que acompanha futebol, que vê futebol brasileiro todo santo dia, não sabia quem é esse camarada, porque ele não fez a carreira dele aqui, ele fez a carreira dele em outro cenário, que não é ali de primeiro escalão, por isso que a gente não sabe tanto do atleta. Ah, mas ele não presta? Não, não é isso, gente. O cara pode ser, ele pode chegar aqui no Vasco, ele pode chegar em qualquer outro clube, pode jogar bola, como pode não jogar. Mas fato é que numa novela dessa aí olha só o leque que se abre. O empresário do atleta adora esse tipo de coisa, adora. Aí abre-se o leque de que São Paulo estaria especulando o atleta, Botafogo, Internacional, é sempre os mesmos times, né? Aí eu não sei se a mídia joga sempre os mesmos times, que são times que estão sempre querendo contratar, né? Ou se são esses times que estão sempre tentando botar água no chope do Vasco. Mas eu acho estranho, porque se o Vasco abrir a boca para falar que vai contratar o Joãozinho, na semana seguinte vai aparecer um grande clube do Brasil querendo dar chapéu no Vasco, entende? Então assim, agora eu só quero entender por que desse alarde todo, muita gente colocando nos grupos, nas redes, nossa, chapéu, Serginho não vem mais, vai pro Botafogo. Gente, vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros, vamos ser bastante sinceros mesmo, na boa, na boa. O Pedro Raul, que foi o vice-artilheiro do ano passado, tá esse cara aí que tá no Brasileirão aí, nesse time nosso, que até agora, se a gente falar que ele vai sair, muita gente não vai nem ligar. Então vamos ser bem sinceros, assim, não é diminuindo não, mas quem é esse Serginho pra ficar esse alarde todo? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu vi até memes na internet zoando aí o pobre do rapaz, entendeu? Nada contra, espero que ele chegue e dê certo se ele vier. Mas eu acho que estão botando uma pressão toda numa coisa que não tem nada a ver. Então vamos lá. Mudando de assunto, mas ainda falando de contratação, eu até coloquei na capa também, é o atleta Luciano Vietto, né? Ele que tem dupla nacionalidade, que é argentino e italiano, tem 29 anos, ele é meia atacante, teve passagem por grandes clubes da Europa, aí como Sporting mais ou menos, né? Vamos ser sinceros, mas assim, como Atlético de Madrid, Sevilha, uma passagem também pelo Racing, no Estudiantes da Argentina, passou por alguns clubes, ganhou alguns títulos lá no Al Hilal. Hoje até o Al Hilal fez uma postagem ali em homenagem a um atleta
que está deixando, né, o Al-Hilal que está fazendo uma grande reformulação no seu elenco, né, que um dos nomes também que compõe esse elenco atualmente do Al-Hilal seria o Cuejá, o Gustavo Cuejá, que o Vasco também estaria interessado nele. Também teria o brasileiro ex-flamenguista lá, o Michael, que jogou também na equipe do Goiás, que também figura esse elenco, enfim. O Al-Hilal que está aí desmontando seu elenco, tá, vamos dizer assim, está vendendo um monte de gente para contratar mais um punhado de gente para fazer um time novo. Mas fato é que esse Luciano Vieto aí já foi aí no início uma grande aposta no futebol, mas depois sumiu de verdade mesmo. Hoje não é aquela Coca-Cola toda, mas visto com o que a gente tem hoje no Vasco da Gama, com a realidade de orçamento de salário no Vasco, se viesse para o Vasco seria uma ótima. Eu coloquei ele na capa porque o Vasco da Gama está especulando ele, assim como outros times também especulam. Não estou dizendo que ele vai vir, que possa vir. Eu acho que poderia ser uma boa. Eu vou ser sincero, quando o Vasco especulou ele lá atrás, ainda falei: quem é Luciano Vieto? Nunca nem ouvi falar. E realmente poucas pessoas ouviram falar do atleta. Mas assim, é um atleta que tem passagens ali por times conhecidos, chegou a ser muito valorizado, mas já está no momento ali da sua descendência na carreira, mas ainda não vamos dizer assim, não está ultrapassado, não é velho para o futebol, 29 anos, por ele ter essa nacionalidade argentina e italiana, né, tem a questão da raça ali, do sangue, de jogar com gana, né, não sei. Pode ser que seja um bom jogador se for aí especulado e vier a ser contratado pelo Vasco, mas tem que ficar de olho também nas questões salariais, que é uma questão, até coloquei na capa aí, a questão do leilão. Já está virando e já virou um leilão a questão do Gustavo Cuejá, já virou leilão a situação do Matias Rojas, já está virando leilão aí a situação do Serginho, né? Então assim, no Vasco da Gama hoje em dia é isso, todo jogador que o Vasco especula vira leilão. Por quê? Todo time passa a querer contratar, porque começa aquele negócio que a SAF vai contratar, aí começa torcedores de um monte de outros times, e a mídia paia também que tem aqui no Brasil, acaba se especulando, aí no final das contas a gente fala de 30, 40 jogadores para vir 2, 3, e na verdade a maioria do que a gente fala no nosso time vão para outros times que às vezes nem estão falando do atleta. Assim é que funciona o mercado da bola aqui no Brasil. Gente, mudando de assunto agora então, para falar das dívidas do Vasco da Gama, o nosso clube que está aí com bastante dívida com o RCE, com a CNRDs, né? São acordos ali na justiça, devendo aí comissões a empresários sobre vendas de atletas, devendo parte aí de comissões aí de jogadores que vieram para o Vasco, jogadores que já saíram do Vasco, coisa antiga, coisa nova, enfim. O Vasco vem negociando essa situação toda na justiça para evitar aí sofrer mais um transfer ban, uma vez que nós sofremos um transfer ban na primeira janela. Até o Paulo Brax assumiu agora, semana passada, em entrevista no Twitter, no podcast, ele assumiu que o Vasco ficou aí quase 15 dias sofrendo transfer ban, e coisas que não vieram a público para falar para o torcedor, e estão trabalhando aí agora aí que nem loucos, né, antes dessa nova janela que vai se iniciar, para o clube não sofrer transfer ban. Aí eu pergunto a vocês aí, vascaínos e vascaínas, que estão ligados aqui no nosso canal: só tem que pagar as dívidas então, porque tá vindo a janela para não sofrer transfer ban? Então quer dizer que se já tivesse feito as contratações, quer dizer que já tivesse com o elenco fechado, se a gente não tivesse na zona do rebaixamento, tivesse ali nona, 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, estaríamos então aí com mais um transfer ban à porta, não contrataria ninguém e as dívidas iam se acumulando, porque o que dá a entender é isso, que o Vasco está se agilizando para não sofrer transfer ban para a próxima janela. Então quer dizer que se não tivesse a janela, ou se já tivesse com o elenco montado, o Vasco da Gama não se agilizaria para negociar essas dívidas e pagar essas dívidas. Então assim, mais uma prova de que essa administração nossa aí é ridícula, é paia, é pífia, é horrenda. Vamos ser bem sinceros, juntamente com essa patotinha da 777 Partners que se empoleraram lá dentro do nosso Vasco da Gama. Mudando agora de assunto, o nosso Vascão que vai entrar em campo agora segunda-feira, 8 horas da noite, contra a equipe do Flamengo, no Maracanã. Mando de campo do Vasco da Gama, o nosso time que pode ter mudanças aí. Aí quando eu vi um negócio desse, eu falei assim: caraca, né? Vai mudar mesmo, deve fazer uma parada diferenciada, né? Vai colocar a mesma meia dúzia que já vinha jogando, ou os mesmos 6 que já vinham jogando, vamos dizer assim, 6 e meia dúzia. A única coisa que se especula que estaria, abre aspas aí para a Net Vasco, que estaria agradando a comissão técnica, calma, se o senhor ou a senhora estiver em pé, cuidado, toma uma aguinha, encosta, senta aí para não passar mal, porque essa notícia aí, muito provavelmente, é bombástica. O que é? Carrabajal, Gabriel Carrabajal, pasmem os senhores e as senhoras, ele pode ser aí o titular
para enfrentar a equipe do Mulambo como o nosso cara, o nosso homem de criação no meio campo aí. E olha, tem outra notícia, hein? Diz que o Maurício Barbieri, ali, o nosso teimoso Barbieri, estaria disposto a desabraçar, a soltar as amarras ali desse esquema perpétuo chamado 4-3-3, que ele só sabe colocar a equipe para jogar nesse 4-3-3. Há rumores dos bastidores, dos corredores de São Januário, de que o Vasco pode vir a campo com 4-4-2. Olha, agora eu acho que vamos brigar para Libertadores mesmo, com Carabarral ali de meio campo e ali mudando de 4-3-3 para 4-4-2, que é só você falar uma coisa no lugar de outra na hora de dar a entrevista coletiva, porque no momento de ataque o seu time tem uma formação, no momento da defesa é outra, e aí muitos que não prestam atenção você acaba enganando, muitos acabam engolindo esse falso 4-4-2, mas fato é, sem deboche agora, sem ironia, vamos falar aqui o informativo do Vasco da Gama de maneira mais séria. Carrabajal então pode ser o titular e o Barbieri pode entrar com 4-4-2. Olha só, gente, 4-4-2, na minha opinião, já vem pedindo há muito tempo que esse sistema tático viesse a ser implementado no Vasco. Porém, não é desmerecendo o Gabriel Carrabajal, ele pode calar minha boca aqui e na segunda-feira à noite eu estar aqui pulando de alegria, com a camisa rodando a camisa pro alto, dizendo que eu tô maluco, que o Carrabajal acabou com o jogo, entendeu? Só que assim, vamos ser sinceros, o cara até agora não mostrou que veio pro Vasco. Aí eu pergunto, por isso que eu coloquei o Orediano na capa. Aí eu pergunto a vocês, vascaínos e vascaínas, deixa no comentário, por favor, é muito importante. Por que a gente gasta milhões no Lucas Orediano, que, diga-se de passagem, foi a contratação mais cara da história do Vasco da Gama, o jogador mais caro que o Vasco contratou até hoje na história, chama-se Lucas Orediano. E ele vai ficar mais um jogo no banco. Pasmem os senhores, pasmem os senhores. Até os veículos informativos do Vasco, na hora de colocarem a notícia de que o Vasco pode vir a campo com mudanças contra o jogo do Flamengo, colocam a foto do Maurício Barbieri e sempre o Lucas Orediano ali por perto, nos treinamentos, para mexer com o nosso subconsciente que o rapaz pode entrar. Aí você se aprofunda na notícia, a gente percebe que não. Na verdade não, o teimoso Barbieri, ele quer entrar ali com o todo poderoso Gabriel Carrabajal. Vamos torcer para o Carrabajal estar num dia super saiyajin, num dia super inspirado ali, que ele faça chover dentro de campo, né? Vamos torcer e vamos torcer para esse tal 4-4-2 aí que o Barbieri quer colocar dê certo. Gente, no mais não tem muito mais para dizer do Vasco da Gama. Ontem eu não vim a público aqui para falar com vocês sobre Vascão, que eu tive um dia muito corrido e também as notícias eram mais do mesmo para não sobrecarregar vocês com as mesmas coisas, mas hoje já deu uma leve mudança aí. Vamos ver então que novela vai dar essa história do atacante Serginho, essa história aí de Luciano Vieto sendo especulado no Vasco mais uma vez, essa questão aí do Vasco tá pagando as dívidas para não sofrer transfer ban, e vamos ver aí o que o teimoso Barbieri vai arrumar contra a equipe do Flamengo, que eu acho que ele tá indo por tudo ou nada. Eu acho que ele está fazendo essas mudanças de propósito. Eu acho que ele já está colocando o Carrabajal de 10 e 4-4-2, que é para dar, tipo assim, ó, torcida, ó, mudei o esquema que vocês pediram e olha só, o Braques e Luiz Melo, coloquei o Carrabajal que vocês trouxeram. Aí se der zebra, ele vai falar assim, ó, a minha parte eu fiz, agora o resto vocês cobram de outro. Eu acho que ele está querendo fazer isso. Eu acho que ele já perdeu o juízo. Vamos ver o que vai dar. Fato é que a gente tem um jogo muito importante contra o Mulambo na segunda-feira. Tem que dar Vasco, vai dar Vasco, deixe seu palpite, deixe seu comentário, não esquece de compartilhar e de deixar o like. Valeu, família, tamo junto, saudações Cruz Maltinas, vascaíno desde sempre e é nóis.